Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Dolphin Plus, versão mais completa. Já adianto para vocês que esse carro anda pra caramba, tem um bom desempenho, tem também mais autonomia em relação a outra versão que a gente já testou aqui no canal. E um outro grande diferencial dessa versão Plus são assistências à condução, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Então nós vamos testar itens como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa. Vamos falar sobre sensor de ponto cego, farol automático. Enfim, a gente vai falar sobre todos esses itens, testar, claro, na prática, para a gente descobrir então se ele consegue de fato dirigir sozinho ou se fica muito perto ou muito distante disso. Mas antes de testar na prática, é importante que aqui dentro do Dolphin Plus a gente faça algumas considerações. Lógico que na avaliação completa a gente vai mostrar detalhe por detalhe desse carro, né? Mas o que a gente quer citar aqui nesse momento são as configurações de assistências à condução. Então você tem aqui nessa tela de 12.8 polegadas, aqui em ADAS, você tem primeiro aqui o Cruise Control inteligente, que seria o ICC, que é a direção semi-autônoma, tá? Ele combina o ACC, que é o piloto automático adaptativo, junto com a permanência em faixa. A gente vai mostrar isso em funcionamento, mas você pode pedir aqui a informação para ele se você quiser. Auxílios à condução, a gente tem sistema de apoio de faixa de rodagem, ou seja, o sistema de permanência em faixa, que você consegue deixar somente para avisar, somente para prevenir, ou seja, corrigir no volante, ou os dois. Modo de alerta também, você pode deixar som, vibração ou ambos. E a sensibilidade depois eu vou explicar para vocês, mas você também tem a informação aqui dele. E essa assistência de emergência na faixa de rodagem é aquela que é integrada com o sensor de ponto cego, tá? Isso aqui você pode também ligar ou desligar se você preferir. Reconhecimento de placas de trânsito. Aqui não tem muito o que fazer, mas você pode desligar, por exemplo, alguns tipos de alertas, né? E também você pode pedir informação aqui para ele se você quiser. Se vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo, tá, pessoal? Farol automático, da mesma forma ele também explica, a gente vai falar depois de todos os detalhes. Ele não explica com todas as informações, tá, pessoal? Ele somente dá um resuminho. A gente vai explicar detalhadamente cada um deles. E aqui o sensor de fadiga, que você pode deixar, por exemplo, sensível, padrão, até mesmo desligar, e ele também faz uma troca de sensibilidade automática, depois a gente vai falar sobre isso. Em segurança ativa, a gente tem o alerta de colisão frontal, que você pode deixar para ele alertar mais atrasado, ou seja, quando estiver mais perto do carro da frente, de forma moderada, de forma adiantada, ou seja, mais longe, ou até mesmo desligar. E lembrando que aqui em cima é o alerta, e se você quiser a frenagem automática, ó, mostrando aqui para vocês o alerta, mas se você quiser a frenagem automática, é nesse aqui de baixo que você também pode desativar. Da mesma forma, ele explica tudo pra gente. Alerta de tráfego cruzado, ele também tem o dianteiro, você pode desativar aqui ou pedir informação para ele. Ele também tem frenagem automática, tá, pessoal? A gente também vai falar sobre isso. Assistência de ângulo morto, na verdade, é o sensor de ponto cego, que você tem algumas configurações incorporadas. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. E da mesma forma, você pode clicar aqui no i para ele te dar informação sobre esse recurso. Aqui tem bastante coisa para ler, né? Se você quiser desligar o controle de estabilidade, mas a gente ainda tem aqui a ajuda ao condução, tá um pouco errada a tradução, né? Aqui na verdade seria só o sensor de estacionamento e as câmeras 360 graus que a gente vai falar em um outro vídeo. Então a gente pode perceber que o piloto automático adaptativo não tem configuração, ele é único, né? Ele não aparece aqui na tela nenhuma opção para a gente escolher, mas vamos falar dele também. Então vamos lá para a estrada testar na prática se o BYD Dolphin Plus consegue ou não dirigir sozinho. Bom, pessoal, estamos pegando aqui a rodovia dos Imigrantes. Vamos começar a falar sobre os nossos sistemas de condução semi-autônomos. Primeiro quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita esse momento para dar aquela hypada no vídeo. Uma função nova fica ali perto dos comentários, completamente gratuita e que também ajuda muito a gente. Bom, vamos começar falando do sistema de permanência em faixa. Lembrando que ele funciona a partir dos 60 km por hora e a sensibilidade dele
ela fica mais alta automaticamente quando detecta uma fadiga no motorista, ou seja, quando percebe que o motorista está cansado. Lembrando que a gente vai falar do sensor de fadiga daqui a pouquinho. Vamos deixar ele sair aqui para a direita, vamos ver só. Corrigiu já no volante, chegou a comer faixa, ele também vibra o volante porque é o alerta que eu coloquei, e se eu quiser eu posso selecionar na multimídia, conforme eu mostrei para vocês, também o alerta sonoro, só que aí ele realmente enche o saco, né? Vamos tentar aqui para a esquerda, ó. Também chegou a comer faixa, mas fez a correção e voltou aqui para a faixa de origem que nós estávamos. Vamos tentar de novo aqui para a esquerda, vamos ver, ó. Ó, corrigiu mais ou menos, mas acabou voltando para o centro da faixa. A gente percebe o volante vibrando realmente para alertar que a gente está saindo dessa faixa, né? Vamos testar mais uma vez aqui para a direita, ó. Ó, de novo, ele come faixa, mas corrige. Só que percebam que nós não estamos falando do centralizador de faixa. Esse é um outro recurso que ele também tem, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse sistema de permanência, ele não deixa o carro centralizado. Reparem que ele só corrige e às vezes ele acaba ficando naquele zigue-zague, né? Então corrige daqui, acaba jogando para a esquerda, corrige da esquerda, acaba jogando para a direita e assim por diante. Eu acho que poderia ter regulagens pra gente aqui desse sistema na central multimídia, para colocar, por exemplo, para ele fazer uma atuação mais forte ou mais fraca no volante. Apesar dele ter a sensibilidade alterada automaticamente quando o motorista está cansado, acho que poderia ter pra gente fazer também de forma manual. Testando a última vez aqui para a direita, ó. Percebem, né? Ele chega a comer faixa, mas ele corrige no volante e acaba voltando. Também vale a gente citar que esse sistema tem integração com um sensor de ponto cego. Significa que se você estiver invadindo a faixa da esquerda ou da direita, por exemplo, e tiver um carro no seu ponto cego, ele vai corrigir muito mais forte no volante para evitar que você tenha uma colisão ou algum tipo de acidente. Eu acho que ele corrige forte até demais, na verdade, porque você às vezes está vendo o carro, está distante, mas por ele detectar no sensor de ponto cego, que daqui a pouquinho a gente fala também as informações dele, ele realmente fica brigando com você, então você sente o volante duro. Você mesmo dando seta, mesmo querendo ir para outra faixa, ele tenta segurar você na sua faixa. Pelo menos você consegue desativar essa função de emergência, como eu mostrei na multimídia. Eu prefiro andar com ela desligada. Vamos falar agora do piloto automático adaptativo, ou seja, o ACC, né? Que na verdade seria controle de cruzeiro o nome correto, mas enfim. A gente pode definir aqui velocidades entre 30 e 150 km por hora. Eu vou ligar ele aqui, ó, colocar exatamente 110 km por hora. O legal é que, dando um toquinho para cima ou para baixo, ele vai passando de 5 em 5 km por hora, mas se você segurar o botão, ele vai passando de 1 em 1. Então ele é bem mais preciso, isso é bem legal. Ó, ele está definindo aqui no 110, eu programei a distância mais próxima e ele está mantendo aqui nos 82 mais ou menos, por conta do up que está aqui na nossa frente. Vou colocar a distância mais longe possível, ó. Reparem que ele está diminuindo a velocidade justamente para abrir essa distância. Vou colocar na distância mais próxima novamente, ele está retomando a velocidade para ficar próximo ali do up. Eu saindo aqui do up, ele vai acelerar até os 110 km por hora que eu programei. E aqui pelo painel você consegue ver também quando ele detecta um carro na frente, que aí ele aparece ali no painel um Dolphin, né? Claro que ele não identifica o carro em específico. Mas aqui, ó, ele está acelerando até os 110 e só não vai acelerar tanto por conta do CRV aqui na frente, ó. Reparem que ele já está freando automaticamente. Só acho que ele tem muitos alertas aqui no painel, não precisava de tanta coisa, né? Agora, pessoal, lembrando que apesar de você poder definir velocidades entre 30 e 150, o funcionamento dele é entre 0 e 150, porque ele tem aquela função stop and go, ou seja, ele consegue parar completamente o carro. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Vale lembrar também que o ACC ele entra no modo de espera, ou seja, ele vai estar ali ativado, mas não vai estar acelerando nem freando, caso você pise no acelerador por mais de 15 minutos. Que aí ele entende que você está no comando, então por segurança ele vai desativar o ACC. Lembrando que mesmo na distância mais próxima, ele sempre vai manter uma boa distância em relação ao carro da frente, em razão de segurança, tá, pessoal?
E vale lembrar também que todos esses recursos que a gente vai mostrar aqui no canal hoje não substituem a ação do motorista em nenhum momento. Isso significa que esse alerta de velocidade é chato, né? Depois a gente fala sobre ele. Mas isso significa que às vezes ele pode não funcionar muito bem. Um carro que entrou muito rápido na frente, numa situação de curva, onde ele não vai acabar detectando o outro carro, porque se o ACC está com o radar aqui e o outro carro está mais para o lado, pode ser que ele não identifique, né? Ou vamos supor, muita chuva, muita neblina, as câmeras que ficam aqui atrás do para-brisas também podem ter a visão delas prejudicada, assim como prejudica a nossa visão humana, né? Então imagina a da câmera. Então tomem sempre cuidado, você deve sempre estar responsável pela direção. Vamos ver se ele vai fazer a parada completamente automática aqui para a gente mostrar para vocês. Lembrando que eu estou com o pé próximo aqui porque se precisar eu vou intervir no freio. Mas ele está fazendo tudo aqui de forma automática. E a gente percebe que ele é bem suave na verdade, ó. Freando completamente sozinho. Até o momento bem suave. Aqui ele freia um pouquinho mais forte, mas está tudo bem também. E parou o carro completamente sozinho. Lembrando que se o veículo da frente sair em até 3 segundos, ele vai retomar automaticamente. Acima de 3 segundos você vai ter que apertar aqui no RES ou então dar um toquinho no pedal do acelerador para ele retomar a velocidade. Se o carro da frente ficar mais de 3 minutos parado, ele vai acabar colocando o ACC em modo de espera e vai acionar automaticamente o freio de estacionamento eletrônico. Ó, na verdade, pessoal, passou muito mais do que 3 segundos, vocês viram aqui, eu ia apertar no pedal do acelerador ali e nem apertei. Então ele ficou muito mais tempo do que o manual informa pra gente, né? Se vocês quiserem voltar ao vídeo e contar quantos segundos ele ficou ali parado, mas com certeza foi muito mais do que 3. E mesmo assim ele retomou a velocidade de forma automática. Isso eu achei bem legal. Mostrando novamente aqui, pessoal, fazendo completamente sozinho. Como o trânsito parou de repente, ele fez uma frenagem ligeiramente mais brusca, mas ainda de forma muito suave. E de novo, parou completamente o carro sem eu fazer nada. Ó, dessa vez aqui ele não retomou sozinho a velocidade, então eu precisei dar um toquinho no pedal do acelerador. Normal, porque a gente ficou bastante tempo parado. Acontece que ele tem um alerta ali no painel, apesar de ser em inglês, acho que já poderia ser traduzido. Ele alerta ali no painel que o carro da frente já arrancou, né? Pra gente ficar atento que o trânsito voltou a andar, caso a gente esteja distraído com alguma outra coisa. Agora eu preciso falar para vocês sobre o que a BYD chama de ICC, que é a direção semi-autônoma, né? Como que funciona, pessoal? Ela combina o ACC, ou seja, o piloto automático adaptativo, com a centralização de faixa. Lembra que lá no começo eu mostrei a permanência de faixa? Agora a gente vai ver ele centralizando nessas faixas. Então eu vou ativar aqui do lado do botão do ACC. Lembrando, como ele funciona em combinação com o ACC, ele vai continuar mantendo pra gente a velocidade programada de acordo com o carro da frente. Então voltei aqui para os nossos 52 km por hora e agora ele faz a mudança sozinho aqui no volante, ó. Tá fazendo a curva, fez muito bem. Ele se aproximou um pouco do Fusca, porque na verdade o Fusca que estava aqui bastante para a esquerda. E lembrando que essa função está disponível entre 0 e 130 km por hora. Então a velocidade máxima é um pouco menor em relação ao ACC, mas funciona a partir de 0, ou seja, mesmo em baixíssimas velocidades, ele continua atuando no volante. E se você ficar por mais de 20 segundos sem as mãos no volante, ele vai começar a alertar pedindo para você retomá-las. Viram o que aconteceu aqui, pessoal? A gente acabou invadindo a faixa de moto. Por quê? Isso não faz do sistema ruim. Isso acontece porque o sistema não foi projetado basicamente em nenhum carro para identificar uma faixa de moto, que é uma novidade que a gente tem aqui em São Paulo, algumas outras regiões também tem. Por isso, quando você está aqui andando em alguma faixa que tenha a faixa de moto de um dos lados, pode ser que em alguns momentos ele não reconheça. Então ele vai fazer a curva, mas digamos que mais aberta, né? Então ele vai acabar comendo a faixa de moto. Por ser pequenininha, ele não entende como uma faixa. Agora, eliminando o problema das faixas de moto, vamos ver como que ele vai se comportar. Até o momento, ó,
Eu só coloquei a mão aqui porque a gente passou por um cruzamento e se não tiver as faixas no chão, ele não consegue manter dentro da faixa, obviamente, né? Aqui, ó, a faixa tá bem apagadinha, até eu tô com dificuldade pra ver, e mesmo assim ele tá mantendo super bem, ó, vamos ver? Ó, aqui ele já não fez uma correção muito boa, vocês viram que ele invadiu um pouco a faixa da esquerda, então eu preferi intervir no volante por questão de segurança. Eu acho que nem iria bater, porque ele voltou aos poucos, né? Então acho que daria tempo. Mas lembrando, nunca deixe o carro literalmente dirigir sozinho. Você precisa estar no comando dele. Ativei o sistema aqui novamente, ó. Ele se perdeu um pouco porque as faixas estão bem apagadas e a gente passou no cruzamento também, mas aqui está um pouco melhor. Vamos ver se ele vai conseguir manter dentro da faixa ou não. Ó, até o momento eu joguei um pouco para a esquerda aqui porque o motoqueiro ele não tem paciência, né? Mas, ó, vamos ver de novo. Até o momento mantendo muito bem dentro da faixa. Ó, aqui sumiu a faixa, então reparem, ele acabou comendo um pouco, mas sozinho ele fez a frenagem e retomou, vocês perceberam? Ó, ele tá bem perto aqui da esquerda, mas tá mantendo dentro da faixa. A gente percebe que o GWM Hora 03 e também o GWM Haval H6 híbrido convencional, que nós já testamos aqui no canal, eles foram mais eficientes nessa questão. Então eles conseguiram ser mais precisos mantendo dentro da faixa. Mas em comparação com o BYD Song Plus, esse carro está muito mais preciso. Ele consegue manter muito melhor do que o SUV, que é bem mais caro que esse carro. Então difícil entender essa diferença de cada modelo, né? Eu citei aqui o Haval híbrido convencional porque recentemente a gente testou aqui o Haval PHEV também, que é o híbrido plug-in, e ele foi um pouco inferior em relação ao híbrido convencional. Aproveitando que estamos aqui na estrada, vamos ligar aqui de novo a nossa condução semi-autônoma para ver como que ele se comporta aqui em altas velocidades. A gente viu que na estrada ele funcionou, digamos que relativamente bem. Foi até melhor do que eu imaginava, mas ainda não foi completamente preciso. A gente viu outros modelos, como até os Volvo XC60 e C40 que passaram aqui pelo canal, que foram mais precisos. A gente tem uma curva bem acentuada aqui, vamos ver se ele vai fazê-la automaticamente ou não, ó. Eu programei no 120, então a velocidade ele está mantendo, e ele fez a curva muito bem. Ó, aqui ele já está aparecendo um alerta para colocar as mãos no volante. Vamos ver o que ele vai fazer se eu não colocar. Perceberam que já começou o alerta sonoro também, ó. Tá apertando cada vez mais. E ele vai desligar o sistema aparentemente. Vamos ver, ó. Perceberam que ele já desligou, na verdade, né? Ele fez essa correção aqui pelo sistema de permanência em faixa, mas o sistema de centralização ele desligou porque a gente ficou muito tempo com as mãos fora do volante. Isso é uma questão de segurança. Pelo menos ele demora para dar esse alerta, ele não fica alertando por qualquer coisa. Reparem que eu estou bastante tempo aqui gesticulando e ele não nos incomoda nesse sentido. Só que ele não faz aquelas freadinhas um pouco mais bruscas para tentar, digamos que, acordar o motorista. Estamos em mais uma curva aqui, vamos ver como que ele se comporta. Até o momento fazendo muito bem. Vou colocar a mão aqui no volante só para ele detectar. Tá programado no 120, ele tá a 105 por conta do Tigo aqui na frente. Mas, ó, fez a curva muito bem. Mais uma curvinha aqui, agora para a direita. Vamos ver se ele vai fazer de forma automática ou não. Até o momento também fazendo super bem. Coloquei as mãos no volante somente para ele detectar. É uma curva menor, menos acentuada, mas vocês viram que em altas velocidades esse carro realmente, digamos que, dirige sozinho. Mais uma curvinha aqui na frente, vamos ver de novo, ó, vou colocar as mãos aqui no volante. Ó, a gente tem duas curvas seguidas aqui, né? Vamos ver. Fez essa primeira muito bem, vamos ver se ele vai fazer bem. Até o momento fazendo super bem também, hein? Mesmo com alguns desníveis aqui no solo, vocês podem reparar que ele fez bem. Ele jogou um pouquinho aqui para a direita, mas também está mantendo dentro da faixa muito bem, ó. Vou colocar aqui a mão no volante para detectar.
vocês podem ver que em alta velocidade, realmente a correção que ele faz no volante, não vou nem dizer correção na verdade, mas a aplicação que ele faz no volante é realmente bem precisa. Vamos para a última curva. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, mas eu gostei bastante em altas velocidades. E mesmo lá na cidade, em baixas velocidades, eu acho que ele funcionou melhor do que eu imaginava, com base lá no Song Plus. Eu também quero falar para vocês sobre o sensor de ponto cego. O que eu encontrei no manual é que ele funciona acima dos 30 km por hora. E esse recurso é bem simples, né? Aqui acho que vocês não vão conseguir enxergar de onde vocês estão posicionados, mas ele tem ali um triângulo em cada retrovisor e quando ele detecta um carro no ponto cego, ele acende esse triângulo em laranja. Se você estiver dando seta, ele fica piscando para te alertar, né? Porque ele entende que você está mais próximo de um possível acidente. E o sensor de ponto cego, ele também tem uma outra função incorporada, que é o alerta de colisão traseira. Aqui vai ser difícil a gente conseguir reproduzir para vocês, mas ao longo da semana já aconteceu algumas vezes comigo. Como que funciona? A partir dos 5 km por hora, se tiver um veículo vindo muito forte atrás, seja um carro ou uma moto, muito rápido na verdade, ele vai piscar o alerta do carro e também os dois sensores de ponto cego. Ele vai piscar assim bem rápido para alertar tanto você quanto principalmente o veículo que está atrás. Falando sobre sensor de fadiga, eu não encontrei nenhuma especificação no manual do proprietário, mas a gente sabe que ele costuma funcionar somente em velocidades mais altas, então a partir ali dos 60, 65 km por hora. Não estou garantindo isso, tá pessoal? Mas com base em outros carros que a gente testou já, posso dizer que a maioria deles funcionam a partir dessa velocidade. E acontece que ele vai monitorando o motorista para detectar se ele está dirigindo de forma cansada ou não. Quando você dirige por muitas horas seguidas, esses sistemas também costumam alertar, mesmo que ele não detecte o cansaço, digamos assim. Ele pede para você fazer uma pausa. Também é importante a gente falar aqui sobre o reconhecimento de placas de trânsito. Eu posso dizer que nesse carro ele não funciona bem. E eu não encontrei onde desliga esse alerta sonoro. Eu vou pesquisar um pouco melhor depois aqui nessa central multimídia, porque a tradução não é assim muito precisa. Então tem coisas que você acaba não identificando, digamos assim. Mas o funcionamento dela é simples, né? Com base na câmera aqui do para-brisas, ele detecta as placas de velocidade. E caso você esteja 5 km por hora ou mais, a mais do que a velocidade que ele detectou, ele vai ficar piscando aqui no painel para te alertar. Ele também faz esse aviso sonoro, como eu falei, me irrita, então eu vou tentar desligar essa questão, mas muitas vezes ele detectou velocidades inexistentes ou então velocidades da via do lado, que na verdade não é respectiva ao nosso aqui. Acontece também quando você tem essas duas placas de velocidade, às vezes ele também identifica a velocidade de veículos pesados, sendo que nós somos aqui um veículo leve. Não acontece sempre, mas de vez em quando ele faz essa leitura errada. Vamos falar agora sobre frenagem automática de emergência. Lembrando que ela detecta pedestres e veículos, segundo eu encontrei no manual. Não sei se detecta ciclistas, mas imagino que também, tá pessoal? Mas isso não está especificado. E ela funciona entre 5 e 150 para veículos e entre 5 e 80 para pedestres. E isso conforme o manual informa. Mas pode ser que mesmo fora dessas velocidades acabe funcionando esse recurso. Não com a mesma eficiência, mas pode ser que funcione. E no manual ele diz pra gente que ele consegue reduzir no máximo 45 km por hora da velocidade que o carro está. Isso significa que se a gente está, por exemplo, a 145, ele vai conseguir diminuir a velocidade até os 100 km por hora. E acima de 60 km por hora ele tem também o alerta de distância segura. Então se a gente ficar andando muito próximo do carro da frente, ele vai dar um alerta aqui no painel pra gente. A frenagem, por questões de segurança, provavelmente a gente não vai conseguir mostrar, mas vamos testar esse alerta. Vamos acelerar de forma mais agressiva aqui contra esse caminhão para ver se ele vai alertar pra gente ou não. Vamos lá. Vocês viram que não fez o alerta, né? Vamos aqui no ADAS, auxílios à condução aqui, ó.
Ó, o alerta de colisão preditiva eu coloquei o mais cedo possível. Vamos deixar no moderado para ver se muda alguma coisa. Mas era para ele ter detectado, né? Vamos mais uma vez aqui, ó. De novo, não fez esse alerta pra gente. Ele mostrou ali no painel que nós estávamos um pouco próximos do carro na frente, mas não fez o alerta de frenagem. 2 vezes que a gente testou. Vamos testar somente a última por desencargo de consciência, mas por envolver questões de segurança, eu não vou ficar testando até a gente conseguir fazer ele funcionar, tá, pessoal? Vamos então testar a última vez contra o Celta aqui na frente, ó. Agora vocês viram que ele até aplicou a frenagem, né? Ele aplicou até mais forte do que precisava, inclusive, porque eu estava pisando no freio, logicamente, eu deixei um espaço ali que eu conseguisse frear de forma tranquila, mas ele fez a aplicação na frenagem. Então vocês reparem que ele ligou até o alerta e aí sim avisou no painel. Mas eu acho que o alerta ele demora muito para acontecer, principalmente porque eu coloquei no mais cedo possível, né? Então a frenagem automática assim não funcionou conforme eu gostaria. E eu preciso lembrar para vocês, pessoal, que nem sempre a frenagem automática vai conseguir evitar totalmente um acidente, uma colisão. Acontece que muitas vezes ela mitiga essa colisão, ou seja, vamos supor que você bateria 100 por hora, mas ela conseguiu frear para que você bata a 70, por exemplo. O risco diminui bastante. Às vezes ela vai conseguir evitar 100%, então vai fazer com que você não bata, mas às vezes pode acabar salvando a sua vida e diminuindo esse risco. E lembrando também, não repitam esse teste que eu fiz, tá, pessoal? Por quê? E galera, não repitam esse teste que eu fiz. Eu aqui tenho de consciência de como o sistema funciona, pesquisei bastante sobre ele. Também eu vi que não tinha nenhum carro atrás, então fazendo uma frenagem mais brusca não teria problema nenhum. E também, como eu falei, deixei uma boa distância em relação ao Celta. É que ele identificou o seguinte: na inteligência do sistema, ele detectou que a frenagem que eu faria não seria suficiente. Então, apesar de eu pisar um pouco no pedal, digamos assim, ele aplicou uma força maior para então garantir que essa colisão não acontecesse. Então, às vezes ele te auxilia na frenagem, às vezes ele freia completamente sozinho, ou se você continuar pisando fundo no acelerador, acho que ele nunca vai entrar em atuação nos freios, porque ele entende que você está no comando e você quer fazer aquela aceleração. Pessoal, a gente vê aqui, por exemplo, ó, que eu estou saindo de ré de um estabelecimento e ele está alertando para mim de qual lado vem um carro. Então, ó, agora é o sensor, ó. Perceberam esse volume um pouco diferente? Então você tem alerta de tráfego cruzado traseiro e dianteiro e ele tem a frenagem para ambos. Então se por acaso eu não atuar nos freios, ele vai atuar por mim. A gente também tem outra função integrada, ó. Perceberam? Ó? Ele deu um alerta aqui pra gente de abertura de porta. Então mesmo com o carro desligado, logicamente ele não vai durar tanto tempo, mas alguns minutos após você desligar o carro, ele vai detectar ali pelo ponto cego se está vindo algum veículo, algum pedestre, algum ciclista, alguma coisa nesse sentido, e vai fazer esse aviso também para você tomar cuidado ao abrir a porta. Eu prometi falar para vocês sobre o sistema de farol alto automático, então vamos lá. A única consideração que a gente tem no manual do proprietário é que ele funciona a partir de 35 km por hora. Não informa mais nenhuma especificação, mas pelo que a gente já conhece de outros modelos que a gente já testou com farol alto automático, a gente sabe que ele só costuma funcionar em condições onde está realmente muito escuro e também quando a iluminação da via ou dos faróis baixos não forem suficientes, ou seja, quando estiver bem iluminado, você tiver bastante iluminação pública, algo nesse sentido, ele não vai acender. Isso com base em outros modelos que a gente testou. A única especificação que a BYD fala é que funciona a partir dos 35 km por hora. Posso dizer que durante essa semana de testes comigo, eu deixei ele ativado o tempo todo, mas ele não ligou o farol alto de forma automática nenhuma vez. Mas o que eu achei de todos esses sistemas de condução semi-autônomos aqui do BYD Dolphin? Bom, posso dizer que a grande maioria deles funciona muito bem. O reconhecimento de placas de trânsito eu não gostei, geralmente ele tem um alerta muito chato, a gente encontrou como desligar, mas sempre que você religar o motor ele vai voltar com aquele alerta sonoro, então realmente bem chato. E
ele também não reconhece tão bem as placas, mas todos os outros funcionaram muito bem. A gente viu também que ele mantém dentro da faixa na direção semi-autônoma, mesmo na cidade, apesar de não ser perfeito, ele funciona muito bem, principalmente na estrada ele consegue de fato dirigir sozinho. Agora, eu senti falta aqui do sistema de Park Assist. Não é aquele recurso que você usa diariamente, na verdade raramente você vai utilizar, mas como alguns outros modelos dessa categoria, dessa faixa de preço já possuem, se eu não me engano, o Hora 03 GT também conta com esse sistema, e a gente sabe que os sistemas de Park Assist da GWM são muito avançados, mas enfim, acho que faltou esse recurso considerando esse preço de R$185 mil aqui do BYD Dolphin Plus. Mas em geral gostei bastante das assistências à condução e foram além das minhas expectativas. Agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou desses recursos, qual a sua opinião sobre o BYD Dolphin Plus e os elétricos também em geral, e claro, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.